Padroeiro São Pedro Apóstolo. Reconhecemos nele, preciosíssima para a Igreja, testemunha do amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Unido a eles, rezamos neste dia pedindo as bênçãos de Deus por nossas famílias, pela nossa família paroquial e pela nossa Igreja, família de famílias. Hoje, agradecemos por todas as bênçãos e graças alcançadas pela intercessão do nosso padroeiro. Celebrar os apóstolos São Pedro e São Paulo é reconhecer o grande testemunho da unidade, da fidelidade e do amor à Igreja. São Pedro, a quem o Senhor confiou as chaves do reino dos céus, representa a universalidade e a unidade da Igreja. Rezemos hoje especialmente pelo Santo Padre, que tem a missão de governar, a conduzir a Igreja de Cristo. Rezemos por nossa família paroquial, para que, vivendo o exemplo dos apóstolos, sejamos fortalecidos na fé, nos trabalhos cotidianos, nas lutas e alegrias, e não cesse em nós o desejo de, como São Pedro, sermos testemunhas do amor. Acolhemos carinhosamente a todos os presentes nesta celebração. Sintam-se acolhidos todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Nosso acolhimento e gratidão ao reverendíssimo Dom Valdemar, nosso bispo diocesano, que carinhosamente aceitou o convite de celebrar hoje conosco. Com alegria, iniciemos a nossa celebração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom podermos celebrar a vida na igreja. A igreja de Jesus Cristo, essa família reunida em nome do Senhor, conquistada por Ele. E quando nós celebramos os fundamentos da igreja, nós reconhecemos que o Senhor nos deu a graça de uma experiência estável, sólida, forte, firme. Assim, hoje celebramos São Pedro e São Paulo. É claro, na paróquia São Pedro Apóstolo, os nossos olhos se voltam para São Pedro. Mas a liturgia sempre nos pede para olhar ao seu lado São Paulo Apóstolo, o apóstolo dos gentios. Muito obrigado, querido Padre Simão, pelo convite para presidir, para celebrar nesta Eucaristia com todos os senhores e com todos esses irmãos e irmãs paroquianos das diversas comunidades, irmãos de outras paróquias que também acorrem a essa celebração. Desde já um abraço carinhoso ao Senhor, ao Padre Mateus e a todos aqueles que com tanto carinho, com tanta gentileza, nos acolhem como Bispo diocesano nessa festa. Para bem participarmos dos sagrados mistérios, irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados, peçamos perdão com grande confiança. Jesus Cristo.
Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intuição de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça as tuas sandálias.
Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz ligou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo,
Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e nas portas do inferno não irão O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Simão, pároco desta paróquia de São Pedro Apóstolo, mas também em nossa forania de Águas Lindas, uma missão tão especial, um vigário forâneo que congrega os demais sacerdotes e promove a unidade pastoral na cidade, entre as nossas paróquias, e é claro, também já de longa data, vigário geral, no ministério tão próximo a Dom Afonso e a mim. Muito obrigado. Nosso querido Padre Mateus, na outra ponta do nosso presbitério, na sua juventude, o padre mais jovem da nossa diocese, com alguns meses de ordenado. Que alegria encontrá-lo sempre que venho aqui e podermos hoje participar, celebrar a Eucaristia nessa grande festa de São Pedro Apóstolo. Uma saudação muito carinhosa aos nossos seminaristas, a todos os irmãos e irmãs que servem na liturgia, preparando essa festa tão bonita, a todos aqueles que também nos ajudam essa festa e abrilhantam a festa com a comunicação, com a festa social. Uma saudação muito carinhosa aos coroinhas e acólitos, sempre numerosos, aqui na Paróquia São Pedro. Que bom reencontrá-los, nossos ministros, catequistas, membros das pastorais, dos movimentos, dos serviços, enfim, uma acolhida carinhosa, um abraço a cada um. Queridas religiosas presentes, queridos irmãos que servem a comunidade de Águas Lindas como católicos, mas no serviço a todos. Que bom também encontrá-los nessa celebração. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos 2 mártires. Por isso nós nos revestimos da cor vermelha. É o sangue dos mártires que demonstram para nós o quanto a graça recebida, a graça do Espírito Santo, pôde realizar em suas vidas. O nosso querido Simão, filho de Jonas, sempre foi impetuoso, sempre quis o melhor para Jesus, para a missão de Jesus, mas sempre esbarrava na sua frágil humanidade. Vejam, agora é capaz de dar a vida por Jesus. O quanto a graça de Deus pode realizar em nossas vidas. Nenhum de nós tem direito de duvidar. Não importa as circunstâncias, o caminho que percorremos no passado, não importa os dramas, as dificuldades. Irmãos, o Espírito Santo a todos socorre.
nos lábios de Paulo, na segunda leitura, nós encontramos como que uma síntese. Ele nos diz que completou a sua corrida. Em algum lugar aqui deve ser. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo era excelente nas palavras, um grande teólogo, mas aqui ele está falando da sua vida de discípulo, de seguidor de Jesus. Com termos simples, ele está agradecendo a Deus que lhe deu a graça de permanecer fiel. Guardei a fé. Mas, irmãos, entre o conhecimento do Senhor, entre o início do discipulado, até a conclusão da missão, muitas estradas, muitos perigos, muitas lutas. Guardei a fé. Tudo começou na vida deles por uma experiência de encontro e de convivência com o Senhor. Nós já sabemos até onde a fé no Senhor e o poder do Espírito Santo pode conduzi-los. Por isso nós podemos ter esperança. Nós sempre podemos ter esperança. Mas é importante para nós olharmos os inícios. Hoje, Jesus pergunta aos seus, como pergunta a nós: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois, e vós, quem dizeis que eu sou? São impressões bastante diferentes. É claro que Jesus já perguntava num contexto religioso. Portanto, as primeiras respostas são: é Elias, é Jeremias, algum outro profeta. Jesus já era visto como um líder religioso, um homem que trazia a palavra de Deus. Mas, irmãos, quando ele pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Aí é Pedro que toma a palavra. E Pedro fala da verdade de Jesus de um modo que a sua condição humana não era capaz de reconhecer. Foi-lhe dado do alto esse conhecimento. Foi Deus quem deu essa graça. E aqui se revelava o carisma de Pedro, o carisma petrino. Para a nossa segurança, Pedro e os seus sucessores têm a graça, o carisma de nos manter na verdade sobre Jesus, na verdadeira fé cristã. Pedro começa: vai ao centro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E hoje eu gostaria de com vocês ouvir essa palavra como um convite. Nós hoje temos múltiplos meios de comunicação. As mensagens são numerosas, as impressões se divulgam com rapidez e por vezes são corretas, na maioria das vezes. Mas, irmãos, por vezes nós nos detemos na periferia do conhecimento da religião de Deus. E quando nós vamos para a periferia, tudo se aproxima muito da nossa frágil humanidade e dos nossos próprios interesses. Nós precisamos pedir a Deus hoje a graça de irmos ao centro e a partir do centro da nossa fé, regermos a nossa vida cristã. Ou melhor, permitirmos que o Espírito Santo reja, conduza a nossa vida cristã. Tu és o Messias. Reconhecer que Jesus é o ungido do Pai. Não era possível reconhecer a segunda parte da resposta de Pedro.
chegar até Messias. Sim, Israel esperava por um Messias, mas ninguém poderia pensar que o próprio Deus viria, assumindo a nossa condição humana, sendo nascido de mulher. Ninguém poderia imaginar que ele viria, o próprio Filho do Deus vivo. Irmãos, é aí que nós reconhecemos o centro da nossa fé. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Filho de Deus, filho da Virgem Maria. Sendo verdadeiro homem, ele nos compreende e fala a nossa língua e nos introduz num diálogo de amor com o Pai. Conhecimento e amor. Em primeiro lugar, conhecer Jesus na sua humanidade nos livra do risco de um conhecimento vago, etéreo, teórico, ideológico. A religião muitas vezes vai se acercando, vai se aproximando do campo do mundo, do universo das opiniões. Não. Pedro nos ajuda a virmos para o centro. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A vida cristã sempre vai nos dar o conhecimento íntimo de Deus, mas sem nos distanciarmos da nossa humanidade, mesmo frágil, porque é essa frágil humanidade nossa que é querida, que é amada por Deus, que é escolhida e que está sendo transformada, convertida, santificada pelo conhecimento do Senhor. O diálogo com o nosso Senhor Jesus Cristo, a partir das fontes primeiras. Como nós podemos ir ao Evangelho, aos Evangelhos e ouvirmos Jesus claramente, ou lendo as cartas de Paulo ou as demais cartas, ouvirmos o primeiro conhecimento, a primeira teologia, as bases da vida em Cristo, da vida como igreja. Irmãos, não nos distanciemos, não percorramos tantos livros e literatura religiosa, deixando de lado o Evangelho. Tendo o Evangelho a cada dia na nossa mente e no nosso coração, e no esforço da vivência, da encarnação desse mesmo Evangelho, aí nós podemos ler qualquer coisa, porque nós vamos ter discernimento. O que se parece com Cristo, o que nos aproxima das verdades de Jesus, nós mesmos dizemos ok. O que nos leva para longe, para a periferia da experiência religiosa, o que leva por demais para o nosso modo de ver as coisas, sem exigências de conversão, irmãos, o Evangelho vai nos dizer, ele vai gritar, ele vai dizer, não é por aí. Cada um de nós, batizados, tendo um relacionamento íntimo com o Senhor, como Pedro tinha, com o coração aberto, como os demais apóstolos tiveram, as verdades de Jesus nos são comunicadas. A leitura do Evangelho, o conhecimento da doutrina, mas num espírito de oração, de convivência com o Senhor. Não nos adiantaria ter o Evangelho de cor se fosse uma teoria da qual as nossas vidas se distanciassem. Fala às nossas mentes, mas também precisa falar ao nosso coração. O verdadeiro homem sabe falar-nos, sabe convencer-nos, sabe dialogar com tudo da nossa vida. História, presente e futuro. Nossos sonhos, projetos, nossos anseios. Nossos dramas, nossos traumas. Sabe conversar sobre a sociedade e a política. Em tudo nós podemos encontrar os melhores critérios para a nossa vida de discípulos e de discípulos. Um conhecimento
mas nutrido num relacionamento de amor. Sem a oração, nós vamos nos tornando frios. Podemos conhecer muito a doutrina e nos tornamos rígidos. O conhecimento do Senhor nos permite dialogar, nos permite estar e conviver com o diferente. Nós não precisamos nos afirmar com a palavra mais forte, com o grito. Nós simplesmente já estamos na graça que nos foi concedida de conviver com o Senhor, de conhecê-lo, de recebê-lo. E assim, tendo paz nas nossas almas, nós podemos testemunhar o Senhor na alegria e talvez sermos ali, pela misericórdia de Deus, luz para os nossos irmãos e irmãs que caminham conosco e que talvez ainda não chegaram a conhecer o Senhor, ou conhecendo o Senhor, não têm a plenitude da fé cristã na Igreja Católica. Não é uma guerra. O combate de Paulo é, sobretudo, um combate interior. É da fidelidade do Senhor. Não desistir diante das dificuldades. Manter a esperança, apesar das falências. Quando Paulo começa a suscitar a vida na comunidade, irmãos, é uma grande luta, porque logo depois vem outros com doutrina próxima, mas trazendo valores diferentes. Mas são decepções, são desilusões. Ele diz, mas quanto tempo, quanta saliva, quanto suor, não é? Depois deve voltar, deve insistir, deve enviar missionários para conferir a fé da comunidade. Queridos irmãos e irmãs, relacionamento com o Senhor, conhecimento a partir das fontes, corramos aos evangelhos, corramos às Escrituras, e as Escrituras se abrem para nós a partir dos evangelhos. A gente não começa a ler a Bíblia a partir do Gênesis, nós lemos a Bíblia a partir do Novo Testamento, a partir dos evangelhos, e é Jesus que depois nós vamos procurar o modo como ele já se insinuava no Antigo Testamento. Hoje também nós celebramos o dia do Papa. O carisma de Pedro permanece na igreja, os sucessores de Pedro. Pedro é o único que tem uma sucessão pessoal. Os bispos formamos parte de um colégio e a sucessão é colegiada. O colégio dos bispos sucede o colégio dos apóstolos, mas sem sucessão pessoal. Aquele que tem um carisma único é Pedro. E o sucessor de Pedro hoje é o Papa Francisco. Quanto o Papa Francisco tem nos ajudado a sermos realistas, a abrirmos os olhos, a sermos missionários, a sermos audazes no testemunho, a sermos simples na vivência da nossa fé, para nós podermos chegar perto dos mais simples. Se nós nos tornarmos complicados, nós não vamos conseguir ouvir os mais simples. E o Papa Francisco tem nos dado a palavra e inúmeros exemplos. É encantador hoje sermos exortados a viver o amor, a viver a caridade, tendo os corações plenos do amor de Deus, abrirmos-nos aos irmãos e irmãs, confiando muito, confiando sempre no poder da misericórdia de nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs da Paróquia São Pedro Apóstolo em Águas Lindas de Goiás, intimidade com o Senhor, sem risco de intimismo, intimidade que leve ao encontro dos irmãos e irmãs, sobretudo aos mais necessitados. Necessitados da palavra, necessitados da presença, necessitados do testemunho, necessitados de uma mão que se estenda, que os ajude a ficar de pé.
Olha, quantos nós somos. A ação de Deus através de nós, mesmo que sem fazermos grandes estrondos, essa ação de Deus é extremamente eficaz na nossa rua, no nosso trabalho, no transporte, nas redes sociais. Permitamos que o Senhor continue sua obra maravilhosa em nós, que cresça o amor em nossos corações, como cresceu no coração de Pedro, e que esse amor nos transforme e nos leve até o testemunho extremo de amor ao Pai e aos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, na graça do Espírito Santo. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu na mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos, elevemos ao Senhor nosso Pai as nossas preces, dizendo: pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Por toda a Igreja, para seguindo fielmente os passos de Cristo nosso Senhor, anuncia a todos a salvação, a paz e a unidade, que nos encoraja a permanecer firmes e perseverantes na fé. Rezemos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre, pelos bispos e sacerdotes, para que lhes sejam concedidas todas as graças necessárias ao seu ministério, sobretudo a dar fortaleza, e ele, se tendo configurado a sua vida a de Cristo com sabedoria, nos ajudem no caminho rumo ao reino eterno. Rezemos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, para que haja o fim das guerras, discórdias e desavenças que tanto fazem sofrer os irmãos e irmãs. Que Deus conceda a toda a humanidade a graça de viver a constante reconciliação que gera comunhão e paz. Rezemos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias, para que se abram à presença de Deus na própria vida, glorificando-o sempre e oferecendo-lhes os humildes frutos do trabalho e do empenho cotidiano, que unidos no amor mútuo vivam a fé e testemunhem ao mundo a graça de viver conforme a santa vontade de Deus. Rezemos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes e pelos que sofrem, para que, unindo suas dores aos padecimentos de Cristo, encontrem nele a fortaleza para carregarem com amor a sua cruz, que lhes sejam restituída a graça da saúde do corpo e da alma, e alcancem ainda a virtude da perfeita conformidade com a vontade de Deus. Rezemos.
Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Por todas as pastorais e movimentos da nossa família paroquial, para que, perseverantes no amor e na generosa doação do seu sim à Igreja, sejam testemunhas da fidelidade e da caridade cristã, rezemos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Pelas almas dos fiéis defuntos, para que, amparados pela misericórdia de Deus e por nossas fraternais orações, alcancem a remissão de suas faltas e entrem na vida que não tem fim. Rezemos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Por nós que participamos desta celebração, para que, pela intercessão de São Pedro, alcancemos todas as graças que nos são necessárias e tenhamos o desejo de viver a vontade de Deus e de ela voltar a vivermos e nos perder. Rezemos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Senhor, iluminai o vosso povo, para que possa obter tudo quanto lhe concedestes pedir, confiando na intercessão de São Pedro Apóstolo, por Cristo nosso Senhor. Amém. A minha força
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco
este sacrifício de louvor por si e por todos, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Toda a igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade,
o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Santa Comunhão vamos distribuir nestes 5 corredores preparados antes. Uma em frente do altar e 2 corredores laterais de cada lado do altar. Podemos formar as filas.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelas vocações. Ó Jesus, bom pastor, Concedei-nos sacerdotes segundo o vosso coração, pastores dedicados ao cuidado dos irmãos e irmãs em nossas comunidades, sacerdotes missionários, dóceis ao Divino Espírito Santo, que nos sustentem na fidelidade ao envio que de vós recebemos. Jesus Salvador, despertai na Diocese de Lusiânia numerosas e santas vocações ao matrimônio, à vida consagrada e ao sacerdócio. Maria, Rainha das vocações, ajudai-nos a responder sim à palavra de Deus. Amém. Sentam por alguns instantes, irmãos, por favor. Quem não tem cadeira precisa continuar de pé. Ontem, durante o bingo, algumas pessoas se aproximaram e falando: padre, tanta gente. Se fosse assim todo domingo na igreja. E eu sorri e respondia: vamos aguardar dia de amanhã. Porque o bingo é bom, mas a razão da nossa vida é Jesus. E a tua presença hoje, irmã e irmão, só prova esta verdade. Obrigado pelo testemunho da vossa fé. Louvado seja Deus, que na sua amorosa providência nos permitiu realizar este momento tão especial na vida da nossa família paroquial, a festa em honra de nosso padroeiro. Tanto na sua parte espiritual, litúrgica, quanto na sua parte social, parte do festejo. Tudo foi um grande trabalho realizado, fruto de fé e de doação de muitos irmãos. Agradecendo a Deus, agradeço também a todos vocês. Em primeiro momento, a equipe da festa, aos senhores Deusdete, Ivanilda, Roseli, Tião, Boaventura, Fernanda, que contavam com ajuda, com apoio e trabalho do Giovanni Machado, do Romário, de Rosângela e Dário e de Valda e Igor. Agradeço ao nosso querido Padre Mateus por todo o seu carinho que mostrou no tempo de preparação desta festa e nestes últimos 9 dias até o momento presente. Agradeço aos nossos seminaristas Diego e Lucas e todos os outros seminaristas que estiveram conosco nestas noites e estão hoje conosco. Agradeço com muito carinho às irmãs consoladoras por caminhar conosco.
também nestes últimos dias. Agradeço aos irmãos da liturgia, aos ministros do altar, ministros extraordinários da Eucaristia, coroinhas, leitores, comentaristas, aos grupos de canto, aos músicos e cantores, de modo especial a nossa juventude, nossas crianças, que hoje embelezaram esta liturgia. Este maravilhoso coral surgiu de repente e é a alegria da comunidade. Continuem assim. Nosso agradecimento a todos que cuidaram da limpeza e da ornamentação da igreja nestes dias. Aos irmãos da acolhida e do dízimo sempre presentes, sempre atuantes. Com muito carinho agradecemos aos irmãos da equipe do apoio por cuidar de nós nestas últimas noites. Aos pastorais e movimentos que assumiram as barraquinhas, a todos os irmãos que trabalharam nas barracas. Agradecemos a todos que cuidavam da ordem e limpeza no ambiente da festa, aqui, fora da igreja, na praça. Na pessoa do Dr. Lucas, prefeito desta cidade, a comunidade católica desta paróquia agradece à Prefeitura de Águas Lindas pela ajuda e apoio na montagem da infraestrutura da nossa festa deste ano. Agradecemos à Polícia Militar e à SMT. A paróquia agradece aos patrocinadores do tradicional pico da festa, aos patrocinadores das pedras e, de modo especial, aos patrocinadores dos prêmios, Furacão da Construção, Senhorio do Candango e Senhor Giovanni Machado. Agradecemos de coração. Agradecemos os que animaram o festejo, locutores, cantores, músicos, aos membros de todas as quadrilhas que se apresentaram nas últimas noites. Agradeço aos irmãos da PASCOM que divulgaram intensamente nossa festa e transmitiram as missas e alguns eventos deste festejo. Não quero esquecer de ninguém. Agradeço a cada um de vocês, irmãos, engajados em qualquer forma na preparação e na realização da nossa festa de São Pedro de 2022. Em nome de toda a paróquia, em meu próprio nome, de uma forma muito especial, quero expressar a gratidão ao nosso querido bispo diocesano Dom Valdemar. A presença do Senhor nos alegra e é muito significante. É bom para os filhos quando o pai está com eles nos momentos de festa. E é exatamente isso que está acontecendo hoje aqui. Para que todos saibamos, esta já é a quarta celebração do bispo no dia de hoje. Uma com o sacramento da Crisma
cada celebração em outro canto da diocese. E apesar de tudo isso, Dom Valdemar está hoje conosco. É um grande sinal de carinho e deste amor à nossa cidade, à igreja desta cidade, ao povo de Deus de Águas Vivas. É uma oportunidade para expressarmos nossa gratidão ao Senhor, junto com nosso respeito e grande amor de filhos. Que Deus acompanhe a tua vida, tua caminhada e teu serviço de um grande missionário desta diocese, missionário da Igreja, missionário de Cristo. Deixa Dom Valdemar se abraçar em nome deste povo e desta cidade. Terminada a Santa Missa, vamos ainda nesta noite continuar a nossa festa, nosso festejo. Os nossos irmãos, como todas as noites desta novena, prepararam tanta coisa boa, tanta coisa gostosa, para que possamos desfrutar a nossa fraternidade. Então aproveitemos mais esta noite, porque depois só o festejo na Aparecida. Ainda temos a Assunção, depois temos a Nossa Senhora do Rosário. Vamos ter muitas oportunidades, mas por enquanto vamos aproveitar a noite de hoje. Viva São Pedro Apóstolo! Viva a nossa família paroquial! Viva a nossa cidade! E acima de tudo, viva Jesus Cristo nosso Senhor! É sempre uma alegria celebrar com vocês, estar com vocês, sempre. Muito obrigado a todos, muito obrigado, querido Padre Simão, pelo carinho. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz, outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.